Olá, realmente hoje nós vamos falar sobre uma questão bastante importante, que é o envolvimento do terapeuta familiar. Aliás, é uma questão importante para qualquer tipo de terapia, mas principalmente para a terapia familiar. Então, eu começo perguntando o que Shakespeare dizia: ser ou não ser, eis a questão. E a questão é: envolver-se ou não envolver-se enquanto terapeuta. A maioria dos primeiros terapeutas familiares, os da primeira cibernética, que já foram para uma outra dimensão, e muitos dos atuais da segunda cibernética, e que estão vivos, graças a Deus, eles atingem agora uma fase do ciclo vital em que as pessoas, os terapeutas, já estão mais livres das inseguranças da juventude e amadurecidos, mais livres para seguir outros caminhos, numa fase de sua própria verdade, do equilíbrio entre suas crenças teóricas e filosóficas e o seu agir terapêutico. O tema do envolvimento do terapeuta familiar sempre me interessou, porque eu acredito que a busca da terapia significa a busca de uma vida melhor e que a terapia e vida se confundem, não se podendo compartimentá-las. O terapeuta influencia e é influenciado pela família, pelo casal ou o indivíduo que atende. Ele ou ela é, acima de tudo, uma pessoa com características físicas próprias, personalidade, modo de se vestir, de falar, tom de voz, vocabulário, andar, pensar, características que causam impacto desde o primeiro contato com a família. Já nos primeiros momentos em que a família, através de um membro, entra em contato com o terapeuta, é, atualmente se entra muito através de Zap, mas se entrava também através do telefone, né? A voz do outro, a voz do terapeuta. Com isso, já existe uma troca de fantasias, desperta certas fantasias, tanto no membro da família, quanto no terapeuta, pelo tom de voz, conteúdo da conversa, até mesmo de como, por exemplo, o membro da família recebe instruções para a chegada ao consultório quando o atendimento é virtual. E numa família, virtual não, presencial. E até casal, eu acho que a gente ainda pode fazer um atendimento virtual. Como a família, eu acho muito difícil, eu acho que empobrece muito o atendimento, né? Eu me lembro de uma conversa telefônica em que eu falava para o paciente que ele tinha que, digamos, saindo do elevador, ele virava à direita, depois à esquerda, e aí ele repetia para mim assim: ah, então quer dizer que eu viro na direção norte, ou viro na direção sul, ou leste, oeste, porque em Brasília é muito comum se falar direção leste, oeste, norte e sul. Mas dentro de um edifício, eu fiquei até confusa quando ele começou a falar, porque eu falava direita e esquerda, né? E nessa primeira sessão que eu tive com esse paciente, a minha fantasia de que ele era sistemático, como se diz aqui em Brasília, quer dizer, todo organizadinho, não sei o quê, se confirmou, né? E a chegada de uma família que a gente recebe no consultório, quem entra em primeiro, quem deixa o lugar ao outro, quem senta perto de quem se põe à vontade ou não, tem uns que cruzam a perna, ficam todos assim, né, segurando o livro, a mochila, ou a bolsa, quem é que deixa o celular ligado, quem não deixa. Isso tudo são elementos de observação do terapeuta e provoca sensações na gente, né? Moniel Caim, ele define a ressonância como ponto comum de interseção de diversos sistemas, como a família de origem do paciente, ou do terapeuta, ou da família, e do supervisor. Então, esse ponto de interseção entre a minha família, a do cliente, ou a família de origem do cliente,
permite-se fazer uma leitura transversal de todos os sistemas envolvidos na terapia. Cada vez que nós vemos um paciente, ou um parente, ou uma família, nós nos encontramos em uma situação de ressonância. Toda troca comunicativa que tenha significado solicita memórias diversas que dependem das nossas experiências passadas e cuja percepção é modificada com base a como nós nos encontramos no presente com relação a outras pessoas e sua história. Andolph diz que o conceito de ressonância mais ligado é um efeito de ecoemocional que se confunde com o de autorreferência, ou seja, aquilo que o psicólogo traz de si próprio no contexto da sessão com relação a elementos pessoais, familiares e sociais dele mesmo. Andolph fala do contato com o paciente como um momento dinâmico entre o aproximar-se e o distanciar-se, aproximar-se e distanciar-se. Para Caim, cabe ao psicólogo jogar consigo mesmo e utilizar a autorreferência e a ressonância para ajudar a sessão e provocar mudanças. Penso ser quase impossível que um terapeuta familiar não sinta, não reaja às emoções nele provocadas pela família e pelo paciente, mesmo que ele não admita. Para mim, é difícil conceber uma terapia sem envolvimento. Claro que isso tem a ver com o estilo terapêutico de cada um, mas o envolvimento é um momento no aqui e agora, e a interseção de toda essa história do terapeuta, da família, no here and now, como a gente diz em inglês, né? O envolvimento do terapeuta não é um tema recente. Já lá para trás, nos primórdios da terapia familiar, esse tema foi um objeto de preocupação de vários terapeutas. Nathan Ackerman, que foi considerado o fundador da terapia familiar, ele defendia o envolvimento do terapeuta, a compreensão das emoções, tanto do terapeuta vis-à-vis o paciente, quanto do paciente vis-à-vis o terapeuta. E ele falava: se o terapeuta esconde suas emoções, o paciente certamente o descobrirá e o condenará por ser insincero e autoprotetor. Isso é importante, hein? Se o terapeuta esconde suas emoções, o paciente certamente o descobrirá e o condenará por ser insincero e autoprotetor. Grave. Para ele, o terapeuta não tem outra escolha a não ser a exposição ao contágio emocional de uma relação íntima. Sua tarefa será de tirar proveito dessas emoções para induzir a mudança e novos aprendizados. Para Ackerman, à medida em que os membros se sentem em ligação com o terapeuta, eles se ligam melhor consigo próprios. Carl Whittaker fala que o processo da terapia familiar gira em torno de pessoas e relacionamentos, e não de técnicas de observação ou abstrações teóricas. Isso é muito importante. O terapeuta, como ser humano, é básico. Ele diz que nós devemos encarar seriamente nossa personalidade, nossas suposições filosóficas e preconceitos pessoais no processo terapêutico. Se a psicoterapia deve ser um encontro humano, ela requer um terapeuta que tenha retido a capacidade de ser uma pessoa. Não se pode dizer à família como se tornarem mais reais. Seu impacto pode vir somente do processo em que você
participa com eles esse ser mais reais. Carl Whittaker, ele revelava fragmentos de sua própria humanidade para que a família não o visse como onisciente. A disposição do terapeuta de trazer mais e mais de si para as sessões é o ingrediente catalisador que pode desencadear a experiência de crescimento da família. Carl Whittaker cita Winnicott, que, em 1949, disse: se você não foi odiado por seu terapeuta, você foi roubado. Falando que é importante confrontar a família. Como terapeuta, meu investimento está, isso falava Carl Whittaker, né? Como terapeuta, meu investimento está em tornar-me envolvido em uma experiência real com a família e não em tentar mudá-la. O esforço de ser honesto, deixando a família decidir o que fazer. Whittaker compartilhava quaisquer ideias, pensamentos ou associações que irrompiam em sua consciência. Ele falava que a única forma de encorajar honestamente as pessoas a se aventurarem em um território ameaçador é usar a si mesmo. Se o terapeuta começa a falar de si como um ser imperfeito ou revela seus sentimentos de dependência, medo ou confusão, a família pode ficar tentada a olhar também para dentro de si. Entre os tópicos apontados por Whittaker estava o da própria morte. Enfrentando a própria morte, você está livre para viver. O da própria loucura, do suicídio, do homicídio, da sexualidade, ele perguntava: e se você ficar louco, o que você faria? Isso fazia com que o paciente olhasse para o seu próprio mundo impulsivo, sem medo de que esta impulsividade tomasse conta dele, achando que o verdadeiro crescimento emocional ocorre apenas como resultado dessa experiência. O terapeuta é envolvido emocionalmente no processo. Ele dizia que fazia parte da terapia expandir-se, procurar-se uma experiência que o excitaria, o abriria e o faria crescer. Assumia que o insight não era suficiente. O cliente tem que ter uma experiência emocionalmente significativa, uma que toque os mais níveis profundos de sua consciência. A terapia é vista como uma regressão deliberada na qual o terapeuta participa, embora não tão profundamente quanto o cliente. Carl Whittaker, ele expandiu esta abordagem para incluir a família, retendo certos aspectos do padrão individual. A ênfase no encontro pessoa a pessoa, a permissão da família para regredir durante a terapia e o envolvimento profundamente pessoal e intuitivo do terapeuta. Ele dizia que nós todos somos autointeressados e se algo na família cobre o interesse e o envolvimento pessoal do terapeuta, a terapia ganhará um poder e um emocional real. Sem o envolvimento do terapeuta, a terapia permanece um exercício técnico, algo que informa, mas não toca realmente a família. Se, por outro lado, o terapeuta se torna demasiadamente envolvido, ele perde seu status profissional e se torna impotente. O terapeuta tem que se deixar envolver. Se o investimento emocional da família se anula lentamente e frequentemente, ele não está consciente da profundidade do seu envolvimento, até que um evento traz esses sentimentos à superfície. O terapeuta vê um aspecto de si no indivíduo e se torna profundamente envolvido
através de seu sentido de identificação. Ronald Lang, no livro Políticas da Experiência, ele diz que qualquer técnica preocupada com o outro sem o self, com o comportamento, com a exclusão da experiência com a relação, negligenciando as pessoas na relação como simplesmente um objeto a ser mudado, mais do que uma pessoa a ser aceita, perpetua a doença que se propõe a curar. Qualquer teoria não fundada na natureza do ser humano é uma mentira e traição do homem. Para Donald Block e Kitty Perrier, o envolvimento do terapeuta é característica da terapia familiar. Eles definem a terapia familiar como uma técnica modeladora na qual a utilização pelo terapeuta de sua própria personalidade oferece modelos interpessoais para a família copiar. A terapia familiar é uma técnica de liberação afetiva. O terapeuta está disponível como uma pessoa total, usando ativamente suas próprias respostas afetivas e de modo interacional e deliberado. Toda a extensão de seu padrão de respostas como medidas indicadoras da natureza das situações que estão ocorrendo. Em um artigo sobre a anatomia de um terapeuta, de Jerry Aponte, ele diz: o terapeuta é um espelho da família na sessão. A ansiedade, ressentimento, desconfiança, dependência e respeito serão todos imprimidos na mente e emoções do terapeuta à medida em que a família se olha, se fala, faz gestos um para o outro. Ele conta sobre seus sentimentos a respeito, seus pensamentos a respeito de seus sentimentos numa sessão e como o ajudarão a lidar com a família. Ele se pergunta: será que a minha tensão reflete a existência de um conflito entre o desejo da mãe de uma solução para seu filho e o medo dela de que ninguém entenderia o seu problema com ele? Para Minuchin, o terapeuta se vê como um membro agente, reagente do sistema terapêutico. Sua posição sobre o uso do self do terapeuta é que ele tem que se tornar confortável com os diferentes tipos de envolvimento. Há limitações nesse uso do self determinada por suas características pessoais e pelas características da família. O uso de si próprio no sistema terapêutico é o mais poderoso instrumento no processo de mudar as famílias. O terapeuta tem que ter conhecimento da amplitude de seu repertório de joining, de se estar, de se unir com a família. Ele tem que observar as mudanças nele próprio, terapeuta, como respostas aos padrões transacionais. E ele deve usar esses sinais externos como outro dado de informação sobre a família. Andolfo e Cláudio Ângelo falam da situação instalada quando o terapeuta se comunica com a família usando emoções, sentimentos, silêncios de um dos seus membros, relatos de suas vicissitudes pessoais, que são vivências compartilhadas com outros componentes do sistema. Eu me lembro de uma família congelada, né? Em que o Andolfo ia trabalhar com o terapeuta, supervisionado por ele, quase se congelava também especularmente diante da família. E aí pediu que esse terapeuta desse um grito de karatê e que cada um desse seu próprio grito. Então, imagina, família congelada, o terapeuta congelado, e o Andolfo fala: dê um grito de karatê. E os outros membros da família, cada um vai dar um uau, uau. E, com isso, ajudou a família a se descongelar. Carmen e Sacco
Ele acreditava muito nos sonhos premonitórios e intuitivos. E ele usava parte dessa intuição nossa fazendo associações na terapia. E ele, às vezes, o que fazia? Nós trabalhávamos na Itália, né, com um espelho unilateral, em que a família não via gente, mas os estudantes, o Carmine e Sacco via gente. E ele mesmo ficava do outro lado do espelho, e muitas vezes ele cochilava, ele ficava assim na sessão, para entrar em contato melhor com as suas emoções. Eu, às vezes, acho que ele também cochilava porque ele estava cansado, porque o Carmine já não era tão jovem assim, né? E ele era casado com uma jovenzita, que devia fazer com que ele trabalhasse muito à noite também. Bom, o Walter Kempler, um gestaltista, ele diz que as reações pessoais, geralmente as que o terapeuta preferiria excluir, devem ser reveladas. Uma participação pessoal, geralmente provocadas por reações intensas, quebram frequentemente o bloqueio. Kempler dizia: eu acredito que a riqueza da experiência terapêutica está diretamente dependente da reciprocidade no encontro, enfatizando assim a mutualidade na experiência entre paciente e terapeuta. Fritz Perls dizia: tomar a história é inútil e só o encontro existencial é importante. O encontro face a face, no momento imediato, é a força essencial no processo terapêutico. Vou tomar uma aguinha. Para resolver a questão da utilização do envolvimento sem se deixar engolir pela família, é necessário que, primeiro, o terapeuta investigue bem, mas muito bem, a sua história familiar com relação à temática trazida pela família. É importante pesquisar a cada etapa que as interseções existem entre o terapeuta e a família. E que interseções são essas? É importante ter consciência de que a construção do mundo do paciente é realizada através da intersecção com o nosso próprio mundo. É essa interseção que nos ajuda a ajudar uma família. A autorreflexão é a interrogação sobre o significado que se atribui ao que se diz, no contexto da sessão e refletindo sobre os seus próprios envolvimentos afetivos e emotivos com relação ao que acontece, é que permite ao terapeuta de entrar melhor na problemática do cliente, mas, ao mesmo tempo, de não se fazer engolir pela situação. Então, refletir sobre si é sempre em relação a uma relação do outro, com a família. É vital sondar nosso mundo de valores e preconceitos. É importantíssimo dar-se conta de que filtramos e organizamos os fatos externos que olhamos. Um dos índices iniciais sobre quão bem eu poderei trabalhar com uma família é a extensão com a qual posso ver-me neles. Isso mostra o quão completamente eu serei capaz de realmente entrar ou empatizar com eles, os membros da família. Um terapeuta que mais intimamente conhece o mundo da família ajuda quando o mundo dele é bem diferente, da família é bem diferente do terapeuta. A coterapia permite ao terapeuta a mergulhar no encontro profundo com a família, pois permite uma estabilidade. Um terapeuta se torna envolvido na luta familiar, enquanto o outro, o terapeuta, espera selecionar, observar
e estar pronto para ajudar o seu companheiro se ele precisar, mas permanecendo menos envolvido e mais objetivo do que o terapeuta. Então, por exemplo, eu gostaria de falar de alguns casos, né? Por exemplo, o caso de uma terapia de casal, terapia muito linda, em que a mulher se mostrava muito deprimida com o relacionamento dela com o marido. E o terapeuta resistia a entrar nesse sentimento, pois ele via outras possibilidades. No momento em que o terapeuta deixou-se entrar na depressão da mulher, o casal pôde entrar na depressão de uma possível separação e estar bem um com o outro. Como é importante o sentimento, como é importante o envolvimento, né? Também tem um caso de um filho adolescente que, porque o pai era muito doente, tinha sido transplantado, fazia todas as vontades do pai, e a mãe tinha tido uma depressão pós-parto e não havia cuidado desse filho. Então, nunca ela tinha conseguido ser mãe e tinha problemas sérios com contato físico com ele. O pai morreu, o filho foi morar com o padrasto e a mãe era apoiada pela avó materna, que, por não gostar do genro, procurava se aliar contra esse genro. Só que, então, o que acontecia? O filho zanzava da casa da mãe para a casa da avó. E o padrasto, que gostava do filho, desse paciente, achava, mas ele achava também assim, gostava dele, mas achava necessário impor regras. E a mãe tinha, e sentia que a mãe tinha necessidade de se aproximar desse filho. E aí o que acontecia? O filho, nas sessões, apesar de várias vezes dizer que não viria na sessão, tomava o ônibus e vinha sozinho para encontrar-se com a mãe e o padrasto na terapia. E a terapia mostrou que o filho estava pedindo para ter uma só casa, e não várias. E após muitas negociações, a família pôde construir sua própria história. Também tem um caso de uma mãe recasada, com 2 filhos adolescentes que traziam problemas ao recasamento. Uma delas era a filha boazinha, enquanto a outra brigava abertamente nas sessões, e a filha boazinha escondia, mas a filha boazinha escondia algo mais grave, que não sabia exatamente o que era. Era como se dissesse: não dou motivo para vocês se preocuparem comigo. Não precisam me tocar enquanto a irmã distraía todos. Certa vez, a filha acabou confessando que tinha tido intimidade com o padrasto e se sentia culpada por ter gostado e não ter correspondendo à boa filha que ela teria sido. Quando o terapeuta utiliza suas emoções, seus sentimentos no encontro com a família, quando ele não se esconde e se mostra a família também é capaz de não se esconder e de se mostrar o seu lado, revelar o seu lado negro. A atividade provocatória do terapeuta muitas vezes leva, e muitas vezes a concretização dessa atividade provocatória, ela faz com que simbolize a percepção emocional e permita a liberação de sensações e emoções bloqueadas. Eu, uma vez, tinha uma família com 2 filhos e uma filha que era terrivelmente problemática, ela realmente era a que mandava nessa família toda. E aí o que aconteceu? Eu resolvi botar essa menina adolescente. Botei 2 cadeiras ou 3 que eu tinha no consultório, uma em cima da outra. Coloquei ela sentada e botei uma tampa na cabeça dela, realmente concretizando a princesinha que ela era.
E isso liberou os irmãos falarem do ressentimento que eles tinham da falta de atenção, que ela tinha toda a atenção e eles não. Também, uma vez no hospital de base, eu trabalhei 20 anos no hospital de base, é um hospital, o primeiro hospital e o maior hospital público de Brasília. E veio uma família em que a mãe, com os filhos, a mãe reclamava, que eu sou sozinha, que eu faço isso, que ninguém me ajuda, não sei o quê. Aí aquilo por impulso, por intuição, eu peguei tudo que tinha de pesado do consultório, peguei um ventilador de mesa, peguei livro, peguei o que tinha e botei no colo dela. Eles todos ficaram espantados com aquela concretização de todo o peso. Então, às vezes, é muito importante, às vezes ajuda muito, sabe? A gente concretizar os sentimentos. Bom, então, eu falo assim que é essencial que o terapeuta se conheça. Eu falo essencial, mas a gente não pode fazer, que é que se tenha um coterapeuta, também de muitas vezes a gente poder escrever os nossos sentimentos. Às vezes eu saio da sala, vou tomar um café, ou eu tinha um consultório que tinha um espelho, hoje em dia não, mas eu saía da sala, tomava um café e eu ia atrás do espelho para poder observar melhor e entrar em contato com os meus sentimentos também. Então, eu permito entrar em contato com meus sentimentos e agir. Aí a família leva um choque, entendeu? Às vezes eu pego um chinelo na mão, sabe? E às vezes eu até piso no pé para que o paciente é, fale o que está incomodando, para mostrar também que ele deixa pisar, ele fica, porque fez isso, porque fez aquilo, fez aquilo. Eu me lembro de um casal que chegou para mim, primeira sessão, e eu agi como eu sempre ajo. Eu sou eu mesma, entendeu? E não dá outra. Aí ele ficava assim, porque ela faz isso, 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 e blá, 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 blá. E ela falava, ele. Blá, 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 blá. Eu comecei a ficar, desculpe o termo, mas de saco cheio. Ele só falava, ela fez isso, ele fez isso, ela fez isso, ele fez isso. Aí eu peguei, pisei nos pés do homem e falei, e aí? Você está reclamando? Mas o que você vai fazer? Eu estou pisando no teu pé, você não vai me tirar aqui do teu pé, não? Assim, depois eu fui no pé dela, pisei forte no pé dela e falei a mesma coisa. Aí eles foram embora, né? Eu falei assim, esses daí não voltam, né? Com uma terapeuta maluca. Aí o que aconteceu? Eles voltaram. E eu falei assim, ué, vocês voltaram depois de eu ter pisado no pé de vocês? Aí os dois falaram, olha para os nossos pés. Quando eu olhei, eles estavam de botas. Aí, boas risadas, foi ótimo, né? Agora, eu abraço, eu dou carinho, eu enxugo lágrimas, eu conforto quando o paciente precisa. E todas essas atitudes que são provocatórias, elas se originam da ressonância da qual eu estava falando, dessa interseção entre a história do paciente, entre a minha história, entre os sentimentos do paciente e entre o meu. Reflitam sobre a importância do envolvimento do terapeuta.